Outro problema de que trata a medida provisória problema já citado aqui, é o das cidades pequenas, aquelas que precisam de médicos, mas têm poucos recursos. Vamos ver o que é que disse sobre isso o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Primeiro, qual que é o maior gasto de um município na saúde? É exatamente buscar contratar um médico. É o profissional que o município mais gasta, que tem maior dificuldade de fixar. Alguns municípios, inclusive, têm que pagar valores de salários de 20, 30 mil reais pelo baixo número de médicos que nós temos no país, porque é difícil levar um médico para a cidade do interior, para a periferia da grande cidade. E, com isso, inclusive, às vezes tem até questionamentos aos municípios. Então, a primeira ajuda que nós estamos fazendo para isso é o governo federal arcar integralmente com o custo da presença desse profissional médico nos municípios que têm dificuldade para atrair profissional médico. Será remunerado integralmente pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Segundo, o Ministério da Saúde, pela primeira vez desde 2011, criou um programa exatamente para ajudar na recuperação da infraestrutura dos municípios. Mais de 5.200 municípios brasileiros já se inscreveram e já pegaram recursos desse programa, reformando as suas unidades, ampliando as suas unidades base de saúde, equipando as unidades base de saúde, para que a gente possa ter mais estrutura, mais condições de trabalho para que os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as profissões de saúde possam atender bem a população. Quem quer comentar esse tema, doutor Florentino? O ministro Padilha é muito engraçado. Nos recebe muito bem, educado, fala bem, às vezes parece um padre, talvez que é para tentar levar verdades, sem conseguir. A última vez que lá estivemos com o ministro Padilha, fizemos a seguinte observação: ministro, o senhor já foi no meu estado querido, Ceará, inúmeras vezes. Ele é o campeão aí dos jatinhos da FAB. O senhor chega lá é só para inaugurar. E o senhor vai inaugurar tudo bonito, novo, limpo, às vezes sem doentes. Só funciona um ano depois. Eu queria que o senhor, sem avisar ninguém, eu me predisponho a ficar à sua disposição. Aí, em qualquer lugar, para lhe mostrar a realidade nua e crua. Doente no chão, sem ser atendido. E quando o ministro diz assim, 5.200 e tantos municípios, nós já mandamos dinheiro. Os prefeitos não estão recebendo, ministro. Parece que o dinheiro é muito virtual. Nós temos ouvido de vários secretários de que os programas do Ministério são lançados e o dinheiro não chega. Já fizemos uma conta meio no escuro de quanto o Ministério já lançou de projetos e programas. Não tem dinheiro para isso tudo, ministro. Ora, dizer que o médico não vai trabalhar onde se oferece 20, 30 mil reais, verdade. Está aí uma das verdades do ministro. Sabe por quê? Porque o médico não está preocupado, em primeiro lugar, no salário. Sabe por quê? Porque em muitos desses lugares em que ofereceram 20, 30 mil reais, era para ele trabalhar sozinho, de segunda a segunda, 24 horas. Recebia no primeiro mês. No segundo, atrasava. Quarto, quinto, era calote, ministro. O senhor pode ver em todos os estados a quantidade de calote que tem de médicos. Está mais do que comprovado, e o Ministério da Saúde deveria saber, que existem fatos, existem verdades, existem evidências comprovadas do que fixa o médico em determinados locais. Primeiro deles, oportunidade para se manter atualizado e reciclado. Por que tem mais médicos em São Paulo? Porque é o melhor lugar do país para o médico se atualizar e reciclar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, para fixar médico, condições adequadas de trabalho. Recebi essa semana e-mails, no meu e-mail pessoal, depoimentos de médicos, e um deles eu fui ver em loco, no Ceará, ministro, onde o senhor tem visitado muito, numa cidade próxima a Fortaleza, em que o médico está lá do Provab, que é outra farsa desse governo, uma bolsa de 10 mil reais,
em que o médico diz que só está lá porque vai ganhar os 10% da residência médica, porque condição de trabalho nenhuma, não tem água para lavar as mãos. Ministro, precisamos estar despojados e não encontrar um tapete para jogar o que é ruim embaixo dele. Precisamos sentar. 10 cabeças pensam muito melhor do que uma. E eu tenho visto iluminados que rodeiam o ministro e só balançam a cabeça. E eu, como bom cearense, eu gosto mais das pessoas que pensam. Então vamos pensar juntos e fazer mais, porque não é de salário que o médico vive. O médico quer possibilidade de se atualizar e reciclar, o médico quer condição de trabalho adequado e um lugar para ele manter a família. Porque ele está numa cidade em que às vezes não tem, zero de saneamento, não tem uma escola que preste. E o médico, como a maioria dos brasileiros, casa, tem filhos, vai colocar onde os seus filhos para estudar? Porque nós sabemos que nesse país existem cidades que sequer deveriam ser cidades. Então não podemos imaginar que vai ter médico em todos esses lugares desse país. Porque nesse momento, pode trazer médico de qualquer lugar, nós não vamos conseguir colocar médicos em todas as cidades. Mas nós certamente conseguiremos colocar em muitas delas e noutras que não conseguiremos, podemos interiorizar a medicina, com o apoio da academia, das universidades públicas desse país, que tem muita qualidade. O doutor Rubens Figueiredo, que é o diretor aqui do Espaço Democrático, quer fazer uma intervenção. Doutor Rubens, por favor. Boa noite a todos. É uma honra para nós aqui do Espaço Democrático receber uma mesa com esse nível e um debate tão importante e com tanta substância como esse. Mas eu queria falar um pouco da questão de como a sociedade está percebendo esse debate. É muito difícil você ser contra mais médicos. Um país onde você, para pagar um médico de ponta na iniciativa privada, você demora 60 dias para conseguir uma consulta, pagando muito bem. Nas cidades você fica 6, 8 meses para fazer um ultrassom, um raio-x. Então essa demanda é uma demanda muito forte da sociedade, né? Todas as pesquisas de opinião mostram que a saúde é, de longe e há muito tempo, o principal problema do brasileiro. E eu fiquei muito impressionado com o argumento do Hélio Gaspari, que ele diz assim, olha, hoje, a pessoa pobre de uma cidade pequena, ela não tem nenhum atendimento. E algum atendimento é melhor do que nenhum atendimento. E eu vejo o esforço de vocês em passar uma ideia técnica, mas eu acho que a gente não pode correr o risco de mostrar para a opinião pública que as entidades médicas, as escolas de medicina, as academias, estão contra o projeto. E eu acho que do jeito que as coisas estão sendo colocadas hoje, com esforço de comunicação, como eu conversava com o Vôlei Guimarães há pouco, extraordinário do governo, que está se aferrando a essa iniciativa no momento de dificuldade política, que isso não passe para a sociedade, que as entidades, as academias só estão vendo o lado dos profissionais e não o lado da sociedade, principalmente dos mais pobres. Eu só queria, assim, só para reforçar um pouquinho essa questão de como a sociedade vê as coisas, eu só queria lembrar que nós recebemos manifestações de alguns prefeitos do PSD do interior do Brasil. Eles dizem que têm dificuldades para atrair médicos, como já falamos aqui, mesmo pagando bem. Estão a favor da proposta, todos eles se manifestam a favor. É o caso, por exemplo, da prefeita Jane, lá de Pochorel, no Mato Grosso, e do prefeito Márcio Faustino, de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. Vale a pena a gente ver, apenas como ilustração, o comentário de um outro prefeito que nos enviou aqui, o João Antônio de Oliveira, que é da cidade de Novo Horizonte do Norte, no Mato Grosso. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, ela vem a beneficiar os municípios que moram principalmente do interior, que é a nossa situação, a nossa realidade, que temos a grande dificuldade de atrair profissionais para vir atender na área do SUS, na saúde
pública dos municípios. Por quê? O município pequeno, ele tem pouca atração para que assim possa atrair os médicos para ir prestar o seu serviço lá na comunidade. Então, nós temos aí tido essa dificuldade, os municípios pequenos. Então, eu creio que essa medida, ela é viável, ela vem ajudar a favorecer os municípios pequenos do interior, principalmente o do estado de Mato Grosso. Doutor Dávila. Eu compreendo perfeitamente a posição dele. Municípios pequenos, lá em Santa Catarina, nós temos muitos, e os prefeitos de cidade pequena, as prefeituras estão empobrecidas. Não há mais pacto federativo, vai tudo para a União. E os prefeitos têm dois problemas: a lei de responsabilidade fiscal e tem ainda o salário máximo, o teto do município, que é o salário do prefeito. Então, ele tem limitações para pagar bem ao médico, ele tem que dar uma carreira. Às vezes até o prefeito se esforça. E o que os colegas dizem é isso: às vezes tem até um emprego no município, tem um contrato no município, ganha mais uma bolsa do Ministério da Saúde, mais uma bolsa do Estado, da Secretaria Estadual, e que pode chegar a um valor de 15, 20, 25, mas isso não é uma carreira, como é o do Ministério Público, como é o do Poder Judiciário, como é das Forças Armadas. E é isso que os médicos estão precisando. Então, prefeito, me desculpe, mas nós já estamos recebendo denúncias que prefeitos estão demitindo 2, 3 médicos que ele tem lá para pegar, porque aí ele se desonera, é menos gente para pagar, e ele aí pega o médico do Mais Médicos pago com bolsa de 10 mil. Então, isso não vai dar certo. Não é assim que se resolve. Não é por medidas paliativas, são medidas midiáticas, existem interesses por trás disso. Eu conheço até a história da criação desse marketing. Faziam entrevistas e aí as pessoas diziam: o que está faltando aqui na porta do pronto-socorro? Falta médico. Mas, na verdade, tinha um médico lá atendendo sozinho, se arrebentando todo. O que faltava ali era uma assistência. Então, a fala, que embora fosse médico, na verdade está faltando é assistência nessa cidade. E aí um marqueteiro, que a gente conhece, disse: olha, está aí, descobrimos a marca que está faltando para colar, falta médico, ninguém vai ser contra, e se os médicos forem contra, nós vamos taxá-los de corporativos, que não pensam na população, só pensam nos seus interesses. E eu aqui respondo em voz alta: não estamos pensando nos nossos interesses. Estamos pensando, sim, numa medida definitiva e não numa medida eleitoreira. E o ministro sabe quem é que está pensando nos seus próprios interesses. Eu cometi um equívoco. Ao nomear o doutor Salomão Rodrigues, lá de Goiânia, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina, eu disse Samuel Rodrigues. Desculpe a nossa falha, como se diz, doutor Salomão. Vamos agora ao doutor Florentino, que é o... É interessante. Nós médicos desejamos vida longa ao nosso povo. E o que nós torcemos é que para esse país traçar um caminho e seguir o caminho das políticas de Estado. E o que nós temos visto no cotidiano são políticas de governo. Perdão aos queridos prefeitos, eles estão pensando no mandato deles, em dar assistência à população, e nós estamos pensando longe. Nós defendemos uma carreira de Estado, prefeito, que é para aquele médico que para lá for, ele ficar... Depois ele migra para outro, mas vem outro para ficar no lugar. Porque sabe o que ocorre hoje? O prefeito é o José. E aí ele está pagando lá a doutora Maria, R$8.000 e tal, 10, 15, o que for.
termina o mandato, ou prestes a terminar o mandato do prefeito, ele bota para fora, porque ele já gastou dinheiro na campanha. E vem o seguinte, e vai empregar os deles. Nós não precisamos disso, nós não queremos isso. O que nós estamos defendendo é uma política de Estado, em que nós busquemos colocar médicos onde é possível o tempo inteiro, independente de quem lá está, porque a população vai estar sempre. E a população é que precisa no dia a dia dos médicos. Nós não podemos mais conviver com calote continuado dos médicos. Nós não podemos conviver com médico, uma criancinha no braço e ver a criança morrer porque onde ele está atendendo não tem condição nenhuma para atender essas crianças. E aí eu quero fazer um novo contraponto. Muitas vezes é melhor não ter o médico naquele lugar do que ter um médico ruim. Porque se o médico for ruim, ele mata o doente. E se não tiver, ele vai procurar um município lá adiante e vai ter um médico adequado para tratar de maneira correta os pacientes. Então não imaginem que ter a mão significa ser o melhor e que vai dar o resultado. Nós precisamos é ter acesso rápido e de qualidade, porque, repito, a população brasileira está morrendo e não é só na periferia das cidades, é nas grandes capitais, desassistidas, nos melhores prontos-socorros desse país. Um lembrete de extrema importância, porque existe uma pesquisa feita entre médicos neste país, onde a pergunta foi: por que é que você não vai para o interior? Ou o que é mais importante para você ir para o interior? Qual que é a resposta que todo mundo acha? Primeiro lugar, qual foi a resposta? Salário? Não, está errado. A primeira foi a questão de infraestrutura no local. Se tem infraestrutura, o médico já está predisposto. Então, a segunda é salário? Não, não é salário. A segunda é questão de segurança para ele e para a sua família. Então, não é o que todo mundo acha, que o médico só vai onde paga bem. Não é isso. O salário está em quarto lugar na lembrança do médico para se dirigir para uma cidade do interior. Isso precisa ficar muito claro, porque senão dá a impressão que o médico só dinheiro, não é isso.